Olá, olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Agenda Cultural. Sejam todos bem-vindos. Nosso destaque é a Semana de Arte Moderna de 1922. O evento foi considerado um verdadeiro marco na história de São Paulo, um divisor de águas na cultura do Brasil, organizado por um grupo de intelectuais e artistas no ano da celebração do centenário da independência. O evento aconteceu entre 13 e 17 de fevereiro de 1922 no Teatro Municipal de São Paulo. Incluiu exposição com cerca de 100 obras e foi aberta diariamente no saguão do teatro e 3 sessões litero-musicais noturnas. Os artistas, influenciados pelas vanguardas europeias e pela renovação geral no panorama da arte ocidental, uniram seus esforços para apresentar suas produções ao grande público. A principal função da Semana de 22 para a história da arte brasileira foi romper o conservadorismo vigente no cenário cultural da época. O objetivo era destruir o status quo, o que conseguiram anos depois. Vale destacar que 1922 não foi um ano qualquer. Era emblemático por comemorar os 100 anos da independência do Brasil. O país passava por diversas modificações sociais, políticas e econômicas. E, em paralelo, ocorria o advento da industrialização e o fim da Primeira Guerra Mundial. Ainda que o modernismo no Brasil deva ser pensado a partir de suas expressões múltiplas, a Semana de Arte Moderna é um fenômeno eminentemente urbano e paulista, conectado ao crescimento de São Paulo na década de 1920. A industrialização, a migração maciça de estrangeiros e a urbanização. A maioria dos artistas era descendente das oligarquias cafeeiras de São Paulo, que, junto aos fazendeiros de Minas Gerais, formavam uma política que ficou conhecida como café com leite. Esse fator foi determinante para a realização do evento, uma vez que foi respaldado pelo governo de Washington Luiz, na época governador do estado de São Paulo. Além disso, a maioria dos artistas que tinha possibilidades financeiras para viajar e estudar na Europa, trouxe para o país diversas tendências artísticas. Assim foi se formando o movimento modernista no Brasil. Com isso, São Paulo demonstrava em confronto com o Rio de Janeiro novos horizontes e uma figura de protagonismo na cena cultural brasileira. Apesar da força literária do grupo modernista, as artes plásticas eram a principal base do movimento, como você pode conferir pelas imagens. Em comemoração ao centenário da Semana de Arte Moderna, o Pátio Metrô São Bento está organizando um tour guiado a pé pela região do Centro Velho e Novo da cidade de São Paulo. Denominado Em Busca dos Modernistas, o passeio conta a história da Semana de 22, que completou 100 anos no último dia 13 de fevereiro. Mais informações no site patiosambento.com.br. Se existe um lugar no mundo que dispõe de gastronomia diversificada, é o bairro do Queens, em Nova York. A localidade oferece uma ampla variedade de culinária étnica para amantes da gastronomia. Desde 2015, o blogueiro de culinária Andrew Doro está em uma missão especial: experimentar comidas de todo o mundo sem sair de sua cidade natal, Nova York. Em 7 anos, ele já provou especialidades de 145 países. Provavelmente não há um objetivo final. Quero dizer, o objetivo é meio que chama-se Every Country Food New York City, mas acho que nunca chegarei a todos os países. Há cerca de 200 países. Acho que vai ser difícil conseguir todos eles.
Então, ser algo que vou fazer, acho, para sempre. Viorique Stanila, proprietária do restaurante romeno Danúbios, conta a motivação para manter o seu estabelecimento no Queens. Adoramos a tradição, adoramos Nova York, mas amamos nossa Romênia, nossa cultura, nossa tradição e queríamos mantê-la e compartilhá-la com as pessoas daqui. A cidade de Nova York é formada por dezenas de bairros, todos localizados nos 5 distritos principais: Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx e Staten Island. Nova York é uma das cidades mais visitadas do mundo todos os anos. Cada um dos 5 distritos principais tem sua própria história e identidade únicas. Seja qual for o seu objetivo, há muito o que fazer em cada um dos bairros de Nova York. Queens é o maior deles. A localidade conta com uma impressionante variedade de coisas para ver e para fazer. É o mais populoso de todos os bairros da cidade, com mais de 3 milhões de habitantes. Do ponto de vista étnico, o Queens é também o mais diversificado dos Estados Unidos, onde 50% da sua população são de origem imigrante. O condado de Queens nasceu em 1683 e é um dos destaques da região. Foi uma zona de ocupação solução holandesa que, ao longo dos tempos, foi passando pelas mãos de outros povos, como os europeus ou os britânicos. A sua principal zona comercial encontra-se em Long Island City, cercada por casas, apartamentos e hotéis, e é também uma área onde se encontra muitas pessoas de outros países. Não é em vão que nesta zona está concentrada a comunidade mais diversificada da cidade, com 30% de brancos, 28% hispânicos, 20% asiáticos e 20% negros. Culturalmente, o Queens foi uma fonte de proliferação do jazz. Em meados do século XX, passaram muitos talentos por ali, como Louis Armstrong, que passou por esta zona nos clubes do Harlem. Teatros, cinemas, museus, galerias de arte, restaurantes, apartamentos, hotéis. O Queens é o bairro mais impressionante e diversificado dos Estados Unidos e, claro, de Nova York. Enquanto observa o cardápio de um restaurante birmanês, o blogueiro comenta que na cidade tem restaurantes chineses, gregos, egípcios, colombianos. Na verdade, é provável que você encontre um restaurante de quase todos os países. Algo interessante sobre a comida birmanesa provavelmente é a salada de folhas de chá. É muito famosa. Yoon Niang, proprietária do Yoon Café, diz que o Queens é o lugar ideal para abrir um restaurante. É porque há muita diversidade por aqui e achamos que as pessoas vêm aqui para experimentar diferentes tipos de comida e pensamos que seria um local perfeito para explorar a culinária birmanesa também. O Queens é definitivamente um dos lugares mais diversos da cidade de Nova York e provavelmente do país, talvez do mundo. Doro acrescenta que os amantes da comida não precisam entrar no vermelho para jantar no Queens. Ele conta que gasta em média $20 em cada restaurante. E que tal reunir a família para assistir a filmes edificantes? As nossas dicas de hoje são os longas Um Lar Verdadeiro e O Peregrino. Um rapaz que já havia passado por vários lares adotivos. Um rapaz que, por circunstâncias da vida, havia sido abandonado. Ir de um lar adotivo para outro por vários anos fez com que Mason Jones se sentisse rejeitado e sem amor. Aos 17 anos, ele vai morar com os Lewis, mas imagina que sua nova família será como todas as anteriores, composta por um casal de meia-idade que sentiu o chamado por Deus para uma mudança de vida e uma criança. Ao contrário dos outros pais adotivos que Mason teve, esse casal está determinado a mantê-lo em seu lar. No entanto, o filho do casal,
casal Nate vê o fato da adoção do rapaz como uma tentativa dos pais de preencher o vazio deixado com a morte de seu irmão Jack. Sem opção, preso em um centro de detenção juvenil, Mason começa a frequentar um grupo de apoio em cumprimento a um mandado judicial. Lá ele encontra na filha do pastor Lacey uma aliada e aprende importantes lições de vida sobre humildade, respeito e recomeços. Temos que ir, Cristiana. É o que diz aqui e eu acredito nisso. Baseado na obra-prima épica de John Bunyan, O Peregrino é um dos livros mais populares de todos os tempos, sendo uma das histórias mais importantes da nossa fé. Depois da Bíblia, este é o livro mais conhecido no meio cristão, não somente na língua inglesa, como também em outros idiomas. O enredo foi escrito por Bunyan, um pastor que foi preso por compartilhar a sua fé. Este filme ajuda as famílias a entender que a caminhada espiritual é a jornada mais importante da vida, assim como destaca a importância de permanecer no caminho divino, mesmo quando o percurso se torna difícil. Bata e a porta será aberta. Estou nessa jornada pelo Rei. O Agenda Cultural fica por aqui. Eu volto amanhã com mais novidades. Até lá!